o preço do inquilino invisível. Vamos imaginar uma situação, você vai deixar um ferro, né, na chuva e tomando garoa, esse metal. Com certeza, com o passar do tempo, ele vai ser destruído, né? Porque o metal, ele perde totalmente a sua utilidade quando ele fica na chuva. Porque o ferrugem, ele faz com que esse metal perca totalmente a sua utilidade. E como que ele faz? De dentro para fora. Ele vai corroendo de dentro para fora. Então, uma pergunta que eu quero fazer é: o ressentimento está enferrujando o seu coração? Porque é uma dor que vai te corroendo de dentro para fora. Então, quando a gente fala ressentir, a gente está falando de ressentir. Significa sentir de novo, e de novo, e de novo. E muitas vezes é uma coisa que te magoa há anos, mas você está ali, continuando sentindo aquela dor, aquele sentimento, né? Você acorda todas as manhãs, você vai dormir pensando naquilo, você repete aquela discussão, aquela situação na sua mente, né? Mas sabe o que isso significa, queridos? Que a pessoa que você não perdoa continua ocupando um espaço importante dentro de você, né? Sem pagar aluguel. Então, assim, como que nós vamos deixar essa pessoa estar dentro de nós, né? Então, nós vamos entender hoje como que nós podemos se libertar disso. E como a sabedoria milenar nos ajuda a compreender e a tirar isso de dentro de nós, né? Então, a neurociência no seu cérebro, ele comete, queridos, você comete um erro gravíssimo quando você guarda ressentimentos. Por quê? Porque o seu cérebro não sabe discernir e nem diferenciar a época real, o agora, e o que aconteceu lá atrás. Então, quando você fica relembrando isso daí, é como se você estivesse vivendo isso agora, né? Então, assim, e aí você tem um golpe dentro de você, né? Porque a amígdala cerebral entende que você está sobre um ataque naquele exato momento. E aí, o que acontece? O seu cortisol vai aumentar, a adrenalina, né? Vai descarregar a adrenalina, os hormônios do estresse vão estar ali prevalecendo sobre as suas emoções, né? E tudo isso vai diminuindo a sua imunidade, vai fazendo com que você vai ficando mais doente. Então, olha como é sério a questão do ressentimento, né? Nós não imaginávamos como pode fazer tanta coisa ruim dentro de nós. Então, viver com ressentimento é como você manter um motor de um carro na garagem ligado ao máximo. Uma hora esse motor vai fundir, né? E o nosso corpo, queridos, é a mesma coisa. Ele não foi projetado para ter essa descarga de cortisol, de acelerar, de ficar nessa adrenalina. Nosso corpo não foi criado para isso. E quando nós não entendemos isso e deixamos que essa mágoa continue trazendo essas descargas, isso vai trazendo enfermidade, dores e várias outras coisas dentro de nós. Então, a psicologia explica que o ressentimento é como uma manutenção voluntária de uma ferida aberta. Ou seja, tá lá, você tá ferida, se feriu. Tá formando a casquinha. Aí você vai lá, cutuca, 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 até a casquinha sair de novo e sangrar de novo. Aí formou de novo, cutuca, sangra de novo. Então, assim, você não deixa cicatrizar, né? Então, o ressentimento, ele não permite que cicatrize. Então, por que a gente entende? Por que a gente faz isso, né? Por que eu não tô deixando cicatrizar, Mari? Então, por que eu tô mexendo na ferida? Por que eu faço isso? Porque o seu cérebro, você entende que se você não sentir mais a dor, foi leve demais o que a pessoa fez. Porque se você não ficar com raiva, não ficar ainda mantendo essa raiva, esse ódio, essa mágoa, é como se o seu cérebro entende assim: ah, não foi tão pesado o que ele fez. Então eu preciso lembrar, eu preciso sentir raiva, eu preciso me sentir indignada, sabe, assim, para poder provar que o que ele fez foi pesado demais. Só que, queridos, quando nós deixamos isso dentro de nós para poder provar para nós mesmos que o outro foi pesado demais, nós estamos nos ferindo.
estamos prejudicando a nossa saúde, né? E não estamos prejudicando o outro. Porque o outro tá dormindo, tá lá de boa na casa dele, tá bem, tá em paz. E quem tá sendo prejudicado com tudo isso é você. A falta de perdão não afeta o outro, afeta você. Então, quando você se liberta disso, de não querer, de não pensar mais dessa forma, de que se eu não pensar com raiva, eu estou agindo como se fosse leve demais, né? Mas isso é bom para a sua saúde. Então não deixe que esse peso do que o outro fez em você continue ainda prevalecendo ainda. Querido, sabe, se você ficar com essa mente que se eu perdoar foi aceitável. Não, não é que foi aceitável. É que você quer ter saúde física, você quer ter saúde espiritual. Então é muito melhor pensar que perdoar vai ser um alívio para mim, né? Eu vou estar me curando e muitas vezes curando o outro. Então é muito importante a gente entender essa questão do perdão. Não é um favor que você faz só para quem te machucou, mas é um favor que você faz para você mesmo, para parar de sangrar. Porque quando a gente alimenta esses pensamentos, queridos, automáticos, vingança, autopiedade, né? Eu não merecia passar por isso, né? Então assim, o tempo vai fazendo com que isso vai se tornando cada vez maior dentro de você, né? E aí vai mudando a percepção de tudo. Você não tem noção como isso vai mudando a percepção de tudo. Aí você começa a encarar as outras pessoas de uma maneira como se elas fossem fazer algo ruim para você também. E aí a sua lente vai mudando de um jeito, gente, que aí você acredita que todo mundo é falso, que todo mundo vai fazer com você, que você não vai viver mais uma situação onde você não vai passar uma traição. E aí você não cria mais esperança e nem expectativa em ninguém. Aí você vive o tempo todo armado, como se todo mundo fosse te decepcionar, como se todo mundo fosse pisar na bola com você. E isso é muito ruim viver assim, queridos. É péssimo viver assim, né? Então a gente não pode deixar que esse ferrugem destrói a gente, né? Quando a gente olha para a palavra de Deus, né, José tinha todos os motivos do mundo para poder, sabe, ter ódio, ter mágoa, ter o poder de vingança na mão, mas ele escolheu entender que o plano de Deus na vida dele era muito maior do que aquilo. Era muito maior do que aquilo. Então, olhe para você. Olhe para sua pessoa. Você é muito maior do que fizeram com você. Você vale muito mais do que isso. Então, por que dar tanto valor ao que fizeram com você e não a você mesmo? Né? Imagina se José estivesse ficando o tempo todo pensando no que fizeram com ele. Ele não chegaria onde ele chegou. Ele não estaria onde ele estava. Né? Ele foi governador. Né? E os seus irmãos depois vieram, se prostraram. Ele tinha todo o poder de fazer o que ele queria com os irmãos dele e ele não fez. Ele escolheu perdoar. E olha como ele foi próspero, como ele foi abençoado em tudo que ele colocava a mão, né? Então, a amargura, querido, ela só faz com que você contamine a sua fala, contamine as suas amizades, contamina tudo na sua vida. Você não vai conseguir conviver com ninguém. E assim, é muito bom perdoar. Porque perdoar traz uma paz que excede todo entendimento. E quando nós olhamos para Cristo, né? Que veio, se entregou por mim e por você, perdoou os nossos pecados, mesmo sem a gente merecer. Ele fez isso por nós, queridos. Então, se nós recebemos isso, é direito do outro receber também. Porque eu recebi isso sem merecer. Então, faça mesmo sem o outro merecer, que isso vai ser bênção para a sua vida. De vez você ficar aí guardando, né? Então, por mais que às vezes a pessoa planejou mal contra você, quando você não guarda o ressentimento, quando você aprende a perdoar, queridos, você vai viver o sobrenatural na sua vida. Você vai escrever uma nova história para você, né? Então, é uma lição dura, porque não é fácil perdoar. Mas também é mais difícil você ficar aí se ressentindo e ficar doente. E não conseguir viver com outras pessoas. Não conseguir viver um relacionamento bom com outras pessoas exatamente por isso, porque você não consegue perdoar. Então, queridos, perdoa. Libera o perdão, libera a pessoa. Sabe o que você faz? Entra no seu quarto. Escreve o que a pessoa fez para você. Anota. E você fala, olha, eu estou liberando você.
né, do que você fez. Eu estou liberando essa mágoa, né? Eu deixo você ir, eu perdoo você porque você fez isso, isso e isso. E relata tudo que essa pessoa fez e você declara, verbaliza: eu estou perdoando você por causa disso, disso, disso. E eu estou liberando você, né? E libera essa pessoa, querido. Esse ferrugem que tá aí dentro de você te corroendo, matando, sabe? A oportunidade de você viver um sobrenatural, de você viver algo lindo com muitas outras pessoas, porque você, vivendo assim, você desacredita, né? Então, assim, decida hoje, né? Rasgar esse papel. Rasgar essa mágoa, essa lembrança, né, dolorosa, né, que quando você lembra, você fala, não, ele fez, mas eu já perdoei, né? Então, assim, não porque a pessoa merece ser livre, mas porque você merece ser livre. Você merece ser livre dessa escravidão. Então, assim, e quando a gente libera outra pessoa vai transformando também a vida dela, né? A gente não tem noção o que a gente faz quando nós perdoamos na atmosfera, no mundo espiritual. Há muita coisa que acontece, queridos. Então, que você faça isso, anote, fala da pessoa, libere essa pessoa e perdoa, que é a melhor decisão que você vai tomar na sua vida. Compartilhe essa mensagem, é uma mensagem poderosa que vai ajudar muitas pessoas. Deus abençoe.